Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Chegamos ao nosso segundo episódio da nossa leitura conjunta do mês de novembro, A Revolução dos Bichos. E vamos saber aí o que está acontecendo agora após, os animais terem tomado a fazenda para eles. Mas antes, eu gostaria de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, bater um papo. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco sem roteiro, sem ter algumas coisas já pré-definidas para falar aqui. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o objetivo de eu ter montado esse projeto, o Amigana Bookcast, foi para que ele fosse um momento de relaxamento, um momento em que eu pudesse fazer algo que eu realmente goste, algo que me trouxesse calma, tranquilidade, e que isso falasse através da forma como eu interpreto as leituras e também para me ajudar a criar um hábito de leitura. Porém, eu tenho um costume que, por um lado, é bom, mas por outro é um pouco ruim, em que eu faço as coisas com muita intensidade e isso acaba que, em certos momentos, podem trazer coisas negativas. Então, o fato de eu ter ficado muito preocupada em cumprir um cronograma, em trazer tudo aqui na sua mais perfeita ordem, ocasionou em mim um pico de estresse, um pico de ansiedade e que me fez ter que dar uma pausa, como eu já comentei, em alguns outros vídeos, em alguns outros podcasts. Eu trabalho, o dia inteiro eu tenho um trabalho, meu trabalho formal, e eu faço esses projetos no meu tempo livre. Porém, eu sou mãe, eu estudo, eu sou casada, então eu preciso dividir o meu tempo para todas essas coisas. E ainda invento mais projetos, coisas que eu gostaria de fazer, então eu tento incluir dentro desse meu tempo livre. Mas, como eu tenho esse velho costume de fazer algo sempre com muita intensidade, eu acabo deixando de lado algumas coisas da minha vida e que chega uma hora que a conta chega. Então eu precisei dar uma desacelerada, eu precisei dar uma pausa em algumas coisas para eu poder focar naquela parte que realmente é importante da minha vida, que é a minha família, que é a minha saúde e que também é o meu trabalho, porque é o meu sustento. Então, o que eu queria dizer para vocês, com toda essa conversa de início, é que sim, eu vou continuar trazendo aqui os episódios, vou continuar trazendo as leituras, porque é algo que me faz bem, porém, eu fico tão obcecada por cumprir o prazo que isso acaba me prejudicando emocionalmente. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que no meu projeto, principalmente dessa leitura, por ser um livro mais leve, por ser um livro mais fininho, mais tranquilo de ser lido, eu me programei para que eu consiga trazer para vocês sempre um episódio por semana com a leitura de 2 capítulos, mas eu não tenho como dizer para vocês que toda semana certinha vai ter este episódio ou que tal dia exato vai sair esse episódio, porque podem acontecer muitas coisas, como por exemplo, na semana passada eu fiquei doente, precisei me ausentar de algumas demandas que eu tinha, porque eu não tinha condições de fazer e nem tinha psicológico para fazer, e aí acabou que todo o meu planejamento que eu tinha feito para gravar todos os episódios, já deixar tudo certinho, eu não consegui fazer, e isso me trouxe uma frustração muito grande, porque eu me senti incapacitada por simplesmente não conseguir cumprir com o prazo de algo que deveria ser leve, que deveria ser tranquilo. Então, pensando, aproveitando todos esses dias para pensar sobre todas essas questões, eu decidi que eu vou continuar trazendo aqui as leituras desses episódios, até porque, como eu já disse várias vezes, é algo que eu gosto muito e que me faz muito bem, mas que eu não vou ter dia certo, dias exatos, com hora, prazos muito bem definidos para que os episódios venham ao ar. O que eu vou fazer é, toda vez que eu conseguir,
porque não é apenas vir aqui e gravar. Eu preciso gravar, eu preciso editar, eu preciso montar o episódio, eu preciso programar o episódio na plataforma, eu preciso montar roteiro, eu preciso montar legenda de episódio, ou seja, é um processo um pouquinho complexo para ser feito. Então, eu gosto até de fazer, mas eu vou fazer com a calma e dentro do tempo que eu tenho disponível para fazer. Então, eu acredito que muitos de vocês que estão aí do outro lado, que estão me escutando, também têm essas frustrações, também podem ter também essas dificuldades, podem até se identificar um pouco com o que eu estou falando aqui. Então, esse projeto, ele vai ser dessa forma. Ele é tanto para ajudar a quem quer criar um hábito de leitura, mas também como uma forma de ajudar aquelas pessoas que também estão se sentindo assim, sabe? Com essa angústia de querer fazer algo e não conseguir. E às vezes a gente precisa dar uma pausa. Eu não vou parar com o projeto, né? Essa pausa que eu estou querendo dizer aqui é apenas que assim que eu conseguir finalizar todo o processo de um episódio, eu vou colocar ele no ar, vou programar aqui na plataforma e quando tiver tudo certinho, eu vou avisar vocês através do nosso Instagram, que é o Amigana Bookcast, que o episódio já está no ar, tanto aqui no Spotify, quanto também quem me escuta pelo YouTube. Pelo YouTube, o episódio geralmente sai depois que ele sai aqui no Spotify, porque eu também preciso fazer todo um processo para poder postar no YouTube. Então esse processo também é um pouquinho mais demorado e ele acaba saindo depois que o episódio sai aqui no Spotify. Mas de qualquer forma vocês podem acompanhar pelos dois canais assim que os episódios estiverem liberados. Peço a desculpa de vocês por essa introdução longa, mas eu precisava vir aqui, precisava conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho do porquê às vezes alguns episódios estão demorando um pouquinho mais para sair, mas é por conta dessas questões que eu falei e espero que vocês me compreendam, que compartilhem aí comigo também, se vocês também passam por esses momentos, se vocês também têm esses tipos de frustrações. Geralmente quem é mãe, né, ou quem é pai que já tem filho, a vida é ainda mais corrida, ou até mesmo para quem não tem, mas que tem uma vida aí muito corrida de trabalho, de estudo, ou porque fazem outras atividades, e que quando vocês não conseguem executar algo, se vocês também têm esse tipo de sentimento. Então é mais um desabafo, mas é uma conversa que eu achei necessária trazer aqui, porque eu gosto de fazer esse projeto com muita verdade, com muita sinceridade. Então, quando eu não estiver bem também para fazer a leitura, porque isso às vezes acontece, então, como aqui eu trabalho com a voz, eu preciso estar bem, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para poder fazer uma boa leitura, para tornar esse momento um momento gostoso, um momento prazeroso. E se eu venho aqui no momento em que eu não estou me sentindo assim, com certeza isso vai transparecer na minha voz e acaba levando uma energia negativa para vocês, que é o que eu não quero. Agora, encerrando aqui a nossa introdução, já peço a você que me escuta pelo YouTube, curte aí o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, com os seus familiares. Se você acha que esses episódios, que essa leitura pode trazer algo de bom para outras pessoas, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal. Pelo YouTube é o Amigana Books. Você pode acompanhar todos os episódios por aqui e no Spotify você pode procurar como Amigana Bookcast, que você também vai ter todos os episódios. Lembrando que no Spotify os episódios saem primeiro do que no YouTube. Não deixem de votar na nossa enquete, que também já está rolando. Então você pode votar aqui pelo Spotify, na enquete que eu deixei aqui, e pelo YouTube você pode votar através dos comentários. Eu deixei as 3 opções de livro na descrição do vídeo, certinho? E acompanhe a gente também pelo nosso Instagram, o Amigana Bookcast, porque é por lá aonde eu coloco todas as informações em primeira mão sobre todos os episódios e mais outras coisas também. Um excelente dia para você, uma excelente semana e agora vocês já sabem. Separa aí o seu cafezinho top, pega o seu fonezinho, se aconchegue no seu lugar
favorito e simbora para mais 2 capítulos da nossa leitura conjunta de A Revolução dos Bichos. Beijos e obrigada! Capítulo 3. Como eles labutaram e suaram para colocar o feno para dentro. Mas os esforços foram recompensados, pois a colheita foi ainda mais bem-sucedida do que o esperado. Às vezes, o trabalho era duro. Afinal, os implementos eram projetados para seres humanos, não para animais. E era uma desvantagem nenhum bicho ser capaz de usar qualquer ferramenta que envolvesse ficar de pé nas patas traseiras. No entanto, tal era a esperteza dos porcos, que conseguiram pensar num jeito de contornar toda e qualquer dificuldade. Quanto aos cavalos, eles conheciam cada centímetro do campo e, com efeito, realizavam o trabalho de aparar a grama e arar a terra muito melhor do que Jones e seus homens jamais tinham feito. Os porcos não trabalhavam de fato, mas dirigiam e supervisionavam os outros. Com o seu conhecimento superior, era natural que assumissem a liderança. Samba Canção e Trevo se arreavam ao cortador de grama ou ao rastelo de tração. Naturalmente, não havia mais necessidade de freios e rédeas, e arrastavam-nos com firmeza, dando voltas no campo, com um porco logo atrás, dando instruções de "Arre, camarada, mais para cima!" ou "Opa, camarada, mais para baixo!", conforme o caso. E todo animal, mesmo os mais modestos, trabalhava ajudando a descarregar e juntar o feno. Até os patos e as galinhas andavam para lá e para cá debaixo do sol, carregando pequenos tufos de feno nos bicos. No fim, terminaram a colheita 2 dias antes do que Jones e seus homens geralmente levariam. Além do mais, era a maior colheita que a fazenda já tinha visto. Não houve absolutamente nenhum desperdício. Com os olhos afiados, as galinhas e os patos juntaram até o último talo, e nenhum animal roubou um bocado sequer. Durante todo aquele verão, o trabalho na fazenda aconteceu em modo automático. Os animais estavam felizes como jamais haviam pensado ser possível. Cada bocado de alimento era um prazer intenso e positivo, agora que era verdadeiramente o alimento deles próprios, produzidos por e para eles, e não distribuído em quinhões por um mestre de má vontade. Com os imprestáveis e parasitas seres humanos longe dali, sobrava muito mais para todo mundo comer. Havia também muito mais lazer, mesmo que os animais fossem bastante inexperientes nisso. Eles se depararam ainda com muitas dificuldades. Por exemplo, no final do ano, quando colheram o milho, tiveram que pisá-lo à moda antiga, pois a fazenda não possuía nenhuma máquina para debulhar. Mas a inteligência dos porcos e os músculos tremendos de Samba Canção sempre davam um jeito. Samba Canção era admirado por todos. Trabalhava duro já na época do Jones, mas agora parecia valer por 3 cavalos. Havia dias em que todo o trabalho da fazenda parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite, lá estava ele, puxando e empurrando, sempre onde o trabalho era mais pesado. Ele tinha feito um acordo com um dos galos para que o despertasse meia hora mais cedo do que os outros, e dedicava seu trabalho voluntário ao que parecesse mais necessário, antes mesmo de o dia normal de trabalho começar. Sua resposta a todos os problemas, a todos os contratempos, era sempre: "Vou trabalhar mais ainda", algo que ele adotara como lema pessoal. Mas todo mundo trabalhava de acordo com a própria capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, conseguiram juntar 5 alqueires de milho da colheita, reunindo os grãos perdidos pelo caminho. Ninguém roubava, ninguém reclamava da ração, e os bate-bocas, as bicadas e a ciumeira característico dos velhos tempos
haviam quase desaparecido. Ninguém fazia corpo mole, ou pelo menos quase ninguém. Molly, é verdade, não era muito boa em acordar de manhãzinha e costumava abandonar o trabalho mais cedo, sob a desculpa de estar com uma pedra no casco. E o comportamento da gata também era algo peculiar. Logo notou-se que, quando tinha trabalho a fazer, a gata nunca era encontrada. Ela desaparecia por horas a fio e reaparecia na hora das refeições, ou à noite, após o término do trabalho, como se nada tivesse acontecido. Contudo, sempre inventava desculpas excelentes e ronronava de uma maneira tão carinhosa que era impossível não acreditar nas suas boas intenções. Benjamin, o velho jegue, parecia pouco mudado desde a rebelião. Fazia seu trabalho do mesmo modo lento e obstinado, como na época de Jones, sem fugir da labuta, mas também sem se candidatar para qualquer trabalho extra. Quanto à rebelião e seus resultados, ele não manifestava opinião alguma. Quando lhe perguntava se não estava mais feliz agora que Jones tinha ido embora, apenas respondia: Jegues vivem por muito tempo. Nenhum de vocês já viu um jegue morto. E outros tinham de se contentar com sua resposta enigmática. Aos domingos não havia trabalho. O café da manhã ocorria 1 hora mais tarde que de costume, e em seguida havia uma cerimônia cumprida todas as semanas, sem falhar. Começava com o içar da bandeira. No galpão de arreios, Bola de Neve encontrara uma velha toalha de mesa verde da senhora Jones e nela pintara, em branco, um casco e um chifre. Todo domingo de manhã, a bandeira era erguida no mastro que ficava no jardim da sede da fazenda. Segundo Bola de Neve, ela era verde para representar os campos verdejantes da Inglaterra, ao passo que o casco e o chifre simbolizava a futura república dos animais que surgiria quando a raça humana fosse enfim derrotada. Depois de içar a bandeira, os animais marchavam até o grande celeiro para uma assembleia geral conhecida como a reunião. Ali, o trabalho da semana seguinte era planejado e resoluções eram apresentadas e debatidas. Eram sempre os porcos que apresentavam as resoluções. Embora os outros animais entendessem como votar, nunca conseguiam pensar em suas próprias resoluções. Bola de Neve e Napoleão eram, de longe, os mais ativos nos debates, mas notou-se que os dois nunca estavam de acordo. A qualquer sugestão de um deles, o outro se opunha. Mesmo quando foi decidido, algo a que ninguém mais podia fazer objeção, que a pequena pastagem atrás do pomar seria destinada ao descanso dos animais que não trabalhavam mais. Houve um debate tempestuoso acerca da idade correta de aposentadoria de cada classe de animal. A reunião sempre era encerrada com todos cantando Bichos da Inglaterra, e à tarde era consagrada à recreação. Os porcos tinham reservado o galpão de arreios como sede exclusiva para eles. Ali, durante as noites, estudavam carpintaria, ferraria e outras artes necessárias em livros que tinham recuperado na sede da fazenda. Bola de Neve também se ocupava organizando os outros animais no que ele chamava de comitês animais. Ele era incansável nessa empreitada. Formou o comitê de produção de ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, o Comitê de Reeducação de Camaradas Selvagens. Essa iniciativa pretendia domar os ratos e coelhos. O Movimento por uma Lã Mais Branca para as ovelhas e muitos outros, além de instituir aulas para ensinar a ler e escrever. No geral, esses projetos eram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou quase imediatamente. Elas continuaram a se comportar basicamente como antes, e quando tratadas com generosidade, apenas tiravam vantagem disso. A gata se juntou ao comitê de reeducação e foi bem ativa nele por alguns dias. Certa vez, foi vista sentada num telhado, conversando com alguns pardais que por muito pouco estavam fora de seu alcance.
Contava a eles que agora todos os animais eram camaradas e que qualquer pardal podia vir e pousar na sua pata. Contudo, os pardais preferiram manter a distância. No entanto, as aulas para aprender a ler e escrever eram um grande sucesso. Quando chegou o outono, quase todos os animais da fazenda tinham sido alfabetizados em algum nível. Os porcos já sabiam ler e escrever com perfeição. Os cachorros aprenderam a ler consideravelmente bem, mas nada além dos 7 mandamentos lhes despertava interesse. Muriel, a cabra, conseguia ler um pouco melhor que os cachorros e, às vezes, à noite, lia para os outros os pedaços de jornal que encontrava na pilha de lixo. Benjamin, embora lesse tão bem quanto qualquer um dos porcos, nunca exerceu sua habilidade. Até onde sabia, dizia ele, não havia nada que valesse a pena ler. Trevo aprendeu o alfabeto inteiro, mas não era capaz de formar as palavras. Samba Canção não conseguiu ir além da letra D. Podia traçar A, B, C e D na poeira com o seu grande casco, mas depois permanecia parado, encarando as letras com as orelhas baixas, às vezes balançando as madeixas, tentando com todas as forças se lembrar do que viam em seguida, mas jamais conseguia. Em várias ocasiões, aprendera de fato as letras E, F, G e H, mas quando se dava conta de que as sabia, sempre descobria que tinha esquecido as anteriores. Por fim, decidiu contentar-se com as primeiras 4 letras e costumava escrevê-las 1 ou 2 vezes ao dia para refrescar a memória. Molly se recusava a aprender qualquer outra letra além das 6 com as quais soletrava o próprio nome. Ela compunha as letras com toda a clareza utilizando pedaços de galhos, decorava-as com 1 ou 2 flores e depois andava em volta a admirá-las. Nenhum dos outros animais da fazenda conseguia ir além da letra A. Também se descobriu que os animais mais estúpidos, como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender os 7 mandamentos de cor. Depois de muito refletir, Bola de Neve declarou que os 7 mandamentos podiam, de fato, ser reduzidos a uma única máxima, a saber, 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso, dizia ele, continha um princípio essencial do animalismo. Quem compreendesse completamente isso estaria a salvo das influências humanas. No início, os pássaros se opuseram, pois lhes parecia que também tinham 2 pernas, mas Bola de Neve provou a eles que não era bem assim. A asa de um pássaro, camaradas, disse ele, é um órgão de propulsão e não de manipulação. Portanto, deve ser encarada como uma perna. A marca distintiva do homem é a mão, um instrumento com o qual ele propaga todos os males. Mesmo sem entender o palavreado longo de Bola de Neve, os pássaros aceitaram sua explicação, e todos os animais mais simples se puseram a trabalhar e aprender a nova máxima de cor. Na parede do fundo do celeiro, em cima dos 7 mandamentos e em letras ainda maiores, lia-se: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Depois de tê-la decorado, as ovelhas desenvolveram grande apreço pela máxima e, com frequência, ao se deitarem no campo, começavam seus balidos. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E assim continuavam por horas a fio, sem nunca se cansar disso. Napoleão não tinha nenhum interesse nos comitês criados por Bola de Neve. Ele dizia que a educação dos mais jovens era o mais importante do que qualquer coisa feita por aqueles que já eram adultos. Acontece que, depois da colheita de feno, tanto Jessie quanto Campainha deram à luz 9 filhotes bem robustos. Assim que foram desmamados, Napoleão tirou-os de suas mães, dizendo que ele próprio se encarregaria da educação deles. Levou-os para uma sala no andar de cima, que só podia ser acessada por uma escada a partir do galpão de arreios, e lá os manteve em isolamento até que o resto da fazenda logo esquecesse que existia. O mistério em relação ao sumiço do leite logo foi esclarecido,
era misturado todos os dias na lavagem dos porcos. As primeiras maçãs agora estavam amadurecendo, e a grama do pomar estava coberta de frutas derrubadas pelo vento. Os animais tinham como certo que elas seriam divididas igualmente. Um dia, no entanto, circulou a ordem de que todas as frutas caídas deveriam ser coletadas e levadas ao galpão de arreios para o uso dos porcos. Alguns dos outros animais resmungaram, mas de nada adiantou. Os porcos estavam de pleno acordo quanto a esse ponto, até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Tagarela foi enviado para dar as devidas explicações aos outros. Camaradas, gritou ele, espero que vocês não pensem que nós, porcos, estamos fazendo isso com um espírito de egoísmo e privilégio. Na verdade, muitos de nós nem gostam de leite e maçãs. Eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo ao pegar essas coisas é preservar nossa saúde. Leite e maçãs? Isso é algo provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias para o bem-estar de um porco. Nós, porcos, fazemos trabalho intelectual. A administração e a organização desta fazenda dependem de nós. Tomamos conta dia e noite do bem-estar de vocês. É para o seu bem que bebemos esse leite e comemos aquelas maçãs. Vocês sabem o que aconteceria se nós, porcos, falhássemos no nosso dever? O Jones estaria de volta. Sim, o Jones estaria de volta. Com toda certeza, camaradas. Gritou Tagarela, quase suplicando, saltando de um lado ao outro e sacudindo o rabo. Com toda certeza, nenhum de vocês quer ver o Jones de volta, não é? Agora, se havia algo do qual os animais tinham plena certeza, era de que não queriam Jones de volta. Quando as coisas foram colocadas sob essa perspectiva, eles não tinham mais nada a dizer. A importância de manter os porcos em boa saúde era óbvia demais. Assim, sem maiores debates, ficou acordado que o leite e as maçãs derrubadas pelo vento, bem como a colheita principal de maçãs, quando elas amadurecessem, deviam ser reservados somente aos porcos. Capítulo 4. No fim do verão, a novidade que havia acontecido na Fazenda dos Bichos se espalhara por meio condado. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam revoadas de pombos com a instrução de socializar com os animais das fazendas vizinhas, contar-lhe a história da rebelião e ensiná-los a melodia de bichos da Inglaterra. O Sr. Jones passara a maior parte desse tempo no bar Leão Vermelho, em Willington, reclamando para quem quisesse ouvir da monstruosa injustiça que tinha sofrido ao ser enxotado da sua propriedade por um bando de animais que não prestavam para nada. Os outros fazendeiros se solidarizavam em princípio, mas não o ajudaram muito de início. No fundo, cada um deles se perguntava intimamente se poderia, de algum jeito, transformar o infortúnio de Jones em vantagem para si. Por sorte, os donos das duas propriedades adjacentes, a Fazenda dos Bichos, viviam em pé de guerra. Uma das fazendas, chamada Foxwood, era uma propriedade grande, abandonada e à moda antiga, coberta de mato, com todos os pastos bem gastos e as cercas vivas em pura desgraça. O proprietário, o Sr. Pilkington, era um fazendeiro de trato fácil, que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando, de acordo com a estação. A outra fazenda, chamada Pintfield, era menor e mais bem cuidada. Seu proprietário era um tal de Sr. Frederick, um homem rude e sagaz, continuamente envolvido em processos judiciários e conhecido por sempre sair ganhando em suas barganhas. Os dois se desgostavam de tal modo que lhes era difícil chegar a qualquer acordo, até mesmo em defesa de seus próprios interesses. Porém, ambos estavam completamente assustados com a rebelião na Fazenda dos Bichos
e bem aflitos para impedir que seus próprios animais não ficassem sabendo muito a esse respeito. Primeiro, fingiram rir em desprezo pela ideia de animais gerirem uma fazenda por conta própria. Essa história toda acabaria em 15 dias, diziam. Eles espalhavam que os animais da Fazenda do Solar insistiam em chamá-la de Fazenda do Solar, pois não toleravam o nome Fazenda dos Bichos, viviam brigando e começavam a morrer rapidamente de fome. Quando o tempo passou e os animais, obviamente, não tinham morrido de fome, Frederick e Pilkington mudaram o tom e passaram a falar da terrível perversidade que acometia a Fazenda dos Bichos. Espalhou-se que lá os animais praticavam canibalismo, torturavam uns aos outros com ferraduras em brasa e compartilhavam as fêmeas. Era nisso que dava se rebelar contra as leis da natureza, diziam Frederick e Pilkington. No entanto, essas histórias nunca foram levadas inteiramente a sério. Rumores de uma fazenda maravilhosa, da qual seres humanos tinham sido expulsos, e onde os animais cuidavam dos próprios negócios, continuavam circulando de forma vaga e distorcida. E ao longo daquele ano, uma onda de rebeldia percorreu a área rural. Touros que sempre foram dóceis, de repente se tornaram selvagens. Ovelhas destruíram cercas vivas e devoravam pedaços delas. Vacas derrubavam baldes aos coices. Cavalos caçadores recusavam suas cercas e jogavam os cavalheiros do outro lado delas. Acima de tudo, a melodia e até mesmo a letra de Bichos da Inglaterra tornavam-se conhecidas por toda a parte. A música tinha se espalhado com uma velocidade surpreendente. Os seres humanos não conseguiam conter a raiva quando ouviam a canção, embora fingisse pensar que era simplesmente ridícula. Diziam não entender como até mesmo os animais se prestavam a cantar uma porcaria tão desprezível daquelas. Qualquer animal que fosse pego cantando aquilo levava uma surra na mesma hora. Ainda assim, a canção era irreprimível. Os melros assoviavam a melodia nas cercas vivas. Pombos arrulhavam-nas nos ulmeiros e ela acabou até se infiltrando no ruído das forjas e nas batidas dos sinos da igreja. E os seres humanos tremiam secretamente ao escutá-la, ouvindo nela uma profecia de sua ruína vindoura. No começo de outubro, quando o milho foi cortado, empilhado e uma parte já havia sido debulhada, uma revoada de pombos voou em turbilhão pelos ares e pousou no pátio da Fazenda dos Bichos, na mais desgovernada empolgação. Jones e todos os seus homens, mais meia dúzia de outros vindos de Foxwood e Pinchfield, entraram pela porteira de madeira e seguiam pela trilha que levava à fazenda. Todos carregavam porretes, exceto Jones, que marchava na dianteira com uma arma nas mãos. Obviamente, tentariam retomar a fazenda. Isso era esperado há tempos, e todas as preparações haviam sido feitas. Bola de Neve, que tinha estudado um velho livro das campanhas de Júlio César, encontrado na sede da fazenda, ficou encarregado das operações de defesa. Ele dava as ordens rapidamente e em poucos minutos todos os bichos estavam a postos. Conforme os humanos se aproximavam das construções da fazenda, Bola de Neve disparou o primeiro ataque. Todos os pombos, um total de 35, voaram de um lado para o outro sobre a cabeça dos homens e defecaram neles em pleno voo. E enquanto os homens lidavam com isso, os gansos que estavam escondidos atrás da cerca viva saíram em disparada e começaram a bicar-lhe agressivamente as panturrilhas. Todavia, isso foi apenas uma leve manobra de combate, pensada para criar certa desordem, e os homens logo afugentaram os gansos com os porretes. Então, Bola de Neve lançou a segunda linha de ataque. Muriel, Benjamin e todas as ovelhas, com Bola de Neve na dianteira, dispararam na direção dos homens e começaram a cutucar-lhes e dar-lhes chifradas de todos os lados, enquanto Benjamin andava em volta e os surrava com seus pequenos cascos. Contudo,
Novamente, os homens, com seus porretes e botas com sola de prego, foram fortes demais para eles. De repente, com um guincho de bola de neve, que era o sinal para recuar, todos os animais se viraram e fugiram, atravessando a passagem e indo em direção ao pátio. Os homens soltaram um grito de triunfo, como tinham imaginado. Viam seus inimigos em fuga e dispararam atrás deles em desordem. Isso era exatamente o que Bola de Neve esperava. Assim que os homens adentraram o pátio, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos, que estavam deitados de tocaia no estábulo, surgiram repentinamente atrás deles, interrompendo-os. Foi então que Bola de Neve deu o sinal para o ataque. Ele mesmo foi direto atrás de Jones. O homem o viu se aproximando, ergueu a arma e atirou. As balas deixaram vestígios de sangue nas costas de Bola de Neve, e uma ovelha caiu morta. Sem parar por um instante sequer, o porco lançou seus 100 quilos contra as pernas de Jones, que foi arremessado numa pilha de estrume e a arma saiu voando de suas mãos. No entanto, o espetáculo mais aterrorizante de todos foi Samba Canção, empinando-se nas pernas traseiras e dando coices com seus belos cascos com ferraduras de aço, feito um garanhão. O primeiríssimo golpe acertou a cabeça de um estribeiro de Foxwood, deixando-o estirado na lama sem vida. Ao ver isso, vários homens largaram os porretes e tentaram correr. O pânico os dominou, e no momento seguinte, todos os animais corriam juntos atrás deles, dando voltas e mais voltas no pátio. Os homens levaram chifradas, chutes, mordidas, pisadas. Nenhum animal sequer deixou de se vingar deles à sua própria maneira. Até mesmo a gata saltou de um telhado em cima dos ombros de um vaqueiro e enfiou-lhe as garras no pescoço, ao que ele gritou terrivelmente. Em dado momento, quando a entrada ficou liberada, os homens pareciam bastante contentes de sair bem rápido do pátio e escapulir na direção da estrada principal. E assim, 5 minutos depois da invasão, eles batiam vergonhosamente retirada pelo mesmo caminho de onde vieram, seguido por um bando de gansos grasnando e bicando-lhes as panturrilhas por todo o caminho. Todos os homens tinham ido embora, menos um. De volta ao pátio, Samba Canção tocava, com seu casco, no estribeiro que estava caído de cara na lama, tentando virá-lo. O rapaz nem se mexia. Ele está morto, disse Samba Canção, lamentando. Eu não tinha a intenção de fazer isso. Esqueci que estava usando ferraduras. Quem vai acreditar que eu não fiz isso de propósito? Sem sentimentalidade, camarada, gritou Bola de Neve, com sangue ainda pingando de suas feridas. Guerra é guerra. O único ser humano bom é um ser humano morto. Eu não desejo tirar a vida de ninguém, nem mesmo de um humano, repetiu Samba Canção, e seus olhos se encheram de lágrimas. Onde está Molly? Perguntou alguém. De fato, Molly estava desaparecida. Por um momento, a preocupação foi geral. Temia-se que os homens a tivessem machucado de alguma maneira, ou até mesmo que ela tivesse sido levada por eles. No fim das contas, no entanto, ela foi encontrada, escondida em seu estábulo, com a cabeça enfiada em meio ao feno da manjedoura. Havia fugido assim que a arma disparou, e quando os outros voltaram depois de procurá-la, descobriram que o tal do estribeiro, que na verdade só estava atordoado, já tinha se recuperado e desaparecido. Os animais agora se reuniram na mais descontrolada empolgação, cada um contando as próprias façanhas na batalha em tom bem alto. Uma celebração improvisada da vitória foi realizada imediatamente. A bandeira foi erguida e cantaram bichos da Inglaterra uma série de vezes. Em seguida, fizeram um funeral solene para a ovelha morta e um arbusto de espinheiro foi plantado em seu túmulo. Ao lado da cova, Bola de Neve fez um breve discurso, enfatizando a necessidade de todos os animais estarem prontos para morrer pela fazenda dos bichos se fosse preciso. Por unanimidade,
os animais decidiram criar uma condecoração militar, herói animal de primeira classe, concedida ali mesmo a Bola de Neve e Samba-Canção. Consistia em medalhas de latão, as quais vinham, na verdade, de uns antigos arreios de cavalo de desfile encontrados no galpão, que deveriam ser usadas aos domingos e feriados. Criaram também a de herói animal de segunda classe, concedida póstumamente à ovelha morta. Houve uma discussão quanto ao nome que deveriam dar à batalha. No fim, acabou nomeada Batalha do Estábulo, pois foi de onde surgiu a emboscada. A arma do Sr. Jones foi encontrada caída na lama, e era sabido que havia um carregamento de cartuchos na sede da fazenda. Ficou decidido que a arma seria colocada ao pé do mastro como uma peça de artilharia e que seria disparada 2 vezes ao ano. Uma em 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e outra no dia do solstício de verão, aniversário da rebelião. E aí, pessoas? Finalizamos então mais 2 capítulos do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Neste episódio, nós fizemos a leitura dos capítulos 3 e 4 e já podemos ver aí que já está acontecendo algumas mudanças. Já temos ali os porcos se tornando os líderes da turma, já tivemos o primeiro combate deles com os humanos, também tivemos de meio que uma separação de alimentos para um determinado tipo de espécie de animal, ou seja, as coisas já estão começando a acontecer. Tivemos também, se for pararmos para analisar já alguns animais com sobrecarga de trabalho, outros querendo se aproveitar de determinada situação, como foi a questão da gata, meio que jogando um H ali, entrou em um dos comitês que estavam sendo formados ali apenas para poder tirar alguma vantagem em cima ali dos passarinhos, ainda bem que eles foram mais espertos. Bom, o livro é uma fábula, então você já começa a perceber, mesmo que seja de uma forma figurativa dos animais, mas você já pode ver o que vai acontecendo, com aquelas pessoas que têm um conhecimento a mais, como que a sociedade vai se estruturando. E a gente pode ter tantas pessoas que utilizam desses artifícios para o bem, como a gente vai ver pessoas utilizando desses artifícios para o mal, ou para poder tirar vantagem. E no caso dessa fábula, o que já consegui pescar, o que eu já consegui perceber, foi exatamente isso: os porcos se tornando os líderes, os grandes líderes dessa sociedade, já impondo ali algumas regras, já se começou aquela separação dos alimentos para determinado tipo de animais, já teve ali meio que uma separação, os porcos agora têm a sua própria sede, então eles já aquele lugar lá é exclusivo para eles, assim como alguns alimentos agora são exclusivos dos porcos. A gente já começa a perceber uma sociedade se estruturando, porém percebendo que não vai ser uma sociedade tão igualitária como se vem falando. Gente, então assim, os capítulos são bem pequenininhos, então assim, é uma leitura bem mais rápida, bem mais tranquila. Esses episódios serão episódios menores mesmo, mas eu sempre vou procurar trazer no final de cada episódio, como eu já venho fazendo, um breve comentário, o que eu tô achando, o que eu tô percebendo. George Orwell não é sucesso, não é à toa, porque a escrita dele é maravilhosa, a forma como ele aborda os assuntos é muito interessante. É um livro muito gostosinho de ler, não dá vontade de você parar, dá vontade de você ir continuando. Mas, como eu relatei para vocês no início, eu decidi ir com um pouco mais de calma, pisar um pouquinho no freio, porque isso aqui para mim é algo que precisa ser relaxante, é algo que eu preciso ter prazer de estar fazendo, até mesmo para levar esse sentimento de prazer, de conforto, de aconchego para vocês. E se eu não estou bem para fazer isso,
eu não vou conseguir transmitir essa energia boa para vocês. Então aqui é um momento de relaxamento, é aquele momento em que você tira um tempinho para você sentar, escutar um bom livro, tomar um belo café, um belo chá, se você preferir. E esse momento ele precisa ser seu, sabe? É um momento de relaxamento mesmo. E eu só consigo transmitir isso para vocês se eu estiver bem e se eu conseguir trazer essa mensagem para vocês através da minha voz. Então, gente, eu espero muito do fundo do meu coração que vocês estejam gostando. Estamos com a nossa segunda leitura conjunta. É um prazer enorme para mim estar aqui fazendo esse trabalho, esse projeto. Era uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo e agora eu estou conseguindo realizar. Mas, com o decorrer do dia a dia, as coisas podem sim ficar um pouco mais difíceis, um pouco mais corridas. Esse momento, ele para mim é especial e para eu trazer essa mensagem para vocês, eu preciso estar bem. Então eu espero muito que vocês estejam gostando, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que o dia de vocês seja incrível. E se você ainda não me segue lá no Instagram, segue a gente por lá, é o Amigana Bookcast. Eu coloco todas as informações referente a quando que os episódios já estão no ar, algum recadinho, se algum episódio atrasar ou se tiver algum problema, não puder sair o episódio, enfim, todas as informações do nosso Amigana Bookcast eu posto em primeira mão lá no nosso Instagram e você pode conferir também esse áudio aqui, esse áudio-vídeo, vamos dizer assim, também no YouTube, é só procurar por Amigana Books. Aproveita também para se inscrever, ativa o sininho para você não perder ali as notificações de quando o episódio já sair no ar. Lembrando que o episódio no YouTube, ele sai depois que ele sai aqui pelo Spotify. Então, primeiro o episódio sai aqui pelo Spotify, depois ele sai no YouTube, tá? Demora um pouquinho para sair por lá. Mas pode seguir a gente por lá também, porque lá eu coloco a minutagem dos episódios, então se você já quiser passar a nossa conversinha e ir direto para os capítulos, ou se você por algum motivo precisou parar a leitura para fazer alguma coisa e deseja continuar, então por lá é até um pouco mais fácil, porque você pode ir lá na minutagem e ir direto para o capítulo ou para onde você parou, certinho? E aqui no Spotify é o Amigana Bookcast. Se você estiver gostando desse trabalho, se você estiver gostando desse projeto, se você achar que é um projeto que vale a pena, vai lá na nossa página do Amigana Bookcast aqui no Spotify, deixa uma estrelinha lá para mim, vou ficar muito feliz. Lembrando que por aqui, todas as leituras que eu faço dos livros completos são livros que estão sob domínio público, são livros que a gente já pode fazer esse tipo de trabalho, já pode fazer esse tipo de leitura, tá bom? Não tem nenhum tipo de problema, então está tudo dentro da lei, tudo certinho, e aí vocês podem seguir também, podem compartilhar sem problema nenhum, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando. Deixa aqui também o seu comentário do que você está achando dos episódios. E não se esqueça de votar na nossa enquete. Já está disponível aqui para vocês no Spotify. No YouTube está lá na descrição do vídeo. Você pode votar por lá também através dos comentários. E pelo nosso Instagram. Toda vez que eu lanço o episódio, eu coloco a enquete nos nossos stories, que você pode votar por lá também. Então não tem justificativa para não votar, tá bom? Também são 3 livros excelentes que estão sob domínio público, são livros assim maravilhosos, clássicos da literatura. Então assim, qualquer um deles que vencer, vamos estar ganhando, porque são obras magníficas e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante, tá bom? Gente, é isso. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana. E nos vemos no próximo episódio da nossa leitura conjunta de A Revolução dos Bichos. Beijos e tchau! You were tall, I looked up from where I sat, wished I was